Digo, porém, isto: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, a ordem é para mim, é para você. É eu que tenho que andar em espírito. E o espírito aqui é com letra maiúscula. Ou seja, está falando do Espírito Santo de Deus. Eu é que tenho que decidir deixar o Espírito Santo me conduzir segundo a vontade do meu Pai, no nome de Jesus. Aí ele vai concluir, vai dizer: e não andeis segundo as concupiscências da carne. A palavra concupiscências é pecado. Ou seja, não andeis segundo o pecado da carne. Por quê? Porque da mesma forma que o Espírito Santo, ele quer nos conduzir e deve nos conduzir em todo o tempo, a carne também quer nos conduzir. Só que a decisão é minha. A decisão é minha de negar a minha carne, o meu eu, as minhas vontades próprias e convidar o Espírito Santo para me guiar, para me conduzir. Eu é que decido isso. A decisão é minha. Isso está faltando em muitas pessoas nos dias de hoje. Por quê? Porque está havendo uma inversão de valores dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Por quê? Porque muitos estão preferindo se deixar ser guiado pelo pecado da carne, pelas concupiscências da carne, do que se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí o texto vai concluir, vai dizer o seguinte, versículo 17: porque a carne cobiça contra o Espírito. Olha só, Espírito com letra maiúscula. Ou seja, os desejos da nossa carne, o nosso eu, o nosso livre-arbítrio, ele cobiça contra o Espírito de Deus. Ele luta contra o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Então sabe o que o texto está nos revelando aqui? Sabe o que Paulo está nos revelando aqui, irmã Lisa? Que nós, todos os dias, o nosso eu, a nossa vontade, luta contra o Espírito Santo. Ou seja, nós lutamos contra o próprio Deus, para tentar convencer Deus, Ele nos deixar fazer a nossa vontade e não a dele. Olha só que mistério profundo. O ser humano, obreiro Paulo, ele está lutando contra o próprio Deus todos os dias. Por quê? Porque ele quer tentar convencer Deus. É mais ou menos assim: poxa, Deus, deixa eu fazer a minha vontade um pouquinho. Deixa eu saciar os desejos da minha carne um pouquinho. O ser humano todos os dias, ele luta contra Deus, tentando convencer Deus a deixar ele fazer os desejos da própria carne. Irmãos, aleluia. Querido, você precisa entender que não é mais o teu eu que tem que prevalecer, é o eu de Deus na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória, eu já falei isso aqui em outras oportunidades. Aleluia. Quando Paulo diz, o apóstolo Paulo diz aqui mesmo em Gálatas, no versículo 2, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé, no Filho unigênito de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só que coisa linda. Paulo está dizendo: olha, eu aniquilei o meu eu aniquilei o meu livre-arbítrio, para deixar o Senhor Jesus me conduzir segundo o seu Espírito Santo, segundo a vontade. Aleluia, glória a Deus. Paulo, quando ele diz já estou crucificado com Cristo, ele está dizendo assim, ó, ele está se colocando no lugar de Cristo, ó. Ele está se imaginando junto com Cristo na cruz. E quem está crucificado, a primeira coisa que não consegue mais fazer, aleluia, é olhar para trás, ó. Se tu estiver amarrado aqui na cruz, você não tem como olhar para trás, ó. Não tem como você virar o pescoço e olhar para trás, não tem como. A mão está amarrada, os pés estão presos. Aleluia. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é o seguinte: é que quem já foi crucificado com Cristo não olha mais para trás. Aleluia. Não sente mais desejos do velho homem, da velha criatura, com as suas concupiscências pecaminosas. Não. Aleluia. Quem foi crucificado com Cristo só olha agora para Ele, que é o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Ó, glória. Aleluia. A segunda coisa que Paulo está revelando aqui é que quem está crucificado com Cristo não tem como sair do lugar. Você está preso, está amarrado aqui, ó. Então Paulo está dizendo o seguinte: aleluia, eu não posso mais sair do lugar
que Cristo me colocou. Glória! Aleluia! Aleluia! Então permaneça, irmão, na posição, permaneça na vocação, permaneça no chamado que Deus, aleluia, confiou em você e execute a missão que Ele te deu, irmão. Glória a Deus. Aleluia! O texto aqui está nos revelando que nós, a consciência da carne está dentro de nós, é o nosso eu, é o desejo maligno do nosso próprio coração. Está dizendo que a gente luta contra o Espírito de Deus, a gente guerreia contra o próprio Deus, querendo fazer a vontade da nossa carne, querendo saciar a vontade da nossa carne e deixar a vontade de Deus de lado. Isso é muito sério. Aleluia. Precisamos parar de lutar contra Deus, precisamos parar de resistir, aleluia, o chamado que Deus tem conosco, a direção que Ele tem para nós e deixar a carne de lado, aleluia, para fazer a vontade do Espírito de Deus. Aí ele vai dizer que o Espírito cobiça contra a carne e a carne cobiça contra o Espírito. Ou seja, eu luto contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus luta contra mim. Por quê? Porque eu quero convencer ele de fazer a minha própria vontade e ele quer me convencer de eu fazer a vontade dele. Então o homem precisa parar de lutar contra o próprio Deus. Não lute contra o próprio Deus. Pelo contrário, se renda à vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim e para a tua vida. Paulo, quando escreve a igreja de Romanos, no capítulo 8, versículo 8 de Romanos, Paulo vai dizer, olha, aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Aí no versículo 14 de Romanos 8, ele vai concluir, vai dizer, todos aqueles que andam guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses é que são filhos de Deus. Glória a Deus. Então lá vai outra revelação aqui para você. Aleluia. Quer ser chamado de filho de Deus? Quer ter direito à herança do teu pai como filho amado? Então anda em espírito e não mais na carne. Aleluia. Aniquila a tua carne, aniquila o teu desejo. Aleluia. E faça a vontade do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que ela possa te fortalecer nessa manhã de consagração no nome de Jesus.